Olá a todos, o meu nome é Liliane Barros, eu sou nutricionista há 15 anos e mãe de 2 pimpolhos. Estamos aqui hoje a convite da Wells para mais uma BeWell Talks e tenho como convidada especial a doutora Nádia Sepúlveda. A doutora Nádia é médica, especialista em medicina geral e familiar e partilha nas suas redes sociais informação e conteúdos sobre saúde, alimentação de uma forma descomplicada, prática, onde podem conhecer muito mais sobre o seu trabalho. Portanto, doutora Nádia, muito prazer, muito bem-vinda. Vamos falar hoje, vamos falar hoje sobre imunidade. Eu acho que é um tema quente nesta altura que estamos a passar, não só pelo Covid, mas também por entrarmos agora em estações um bocadinho mais frias, onde se juntam aqui muitas coisas, não é? Já não é só o vírus de coronavírus, mas também outras doenças respiratórias e não só, outras infecções, e portanto tem sentido na sua prática clínica aqui receios e preocupações, mais do que receios, preocupações em prevenir e alimentar o sistema imunitário? Sim, eu acho que sem dúvida que com a chegada iminente do inverno a preocupação com a questão imunitária é cada vez maior, sobretudo neste contexto de pandemia. Claro. E as pessoas procuram muito formas de não só prevenir a doença, mas também se a apanharem, terem uma forma mais leve. Portanto, há muita Claro. gente à procura disso e que procura os nossos conselhos relativamente a esse assunto. E na sua opinião, o que é que nós podemos fazer do ponto de vista alimentar e de estilo de vida de uma forma geral, não é? Porque a alimentação por si só é importante, é relevante, mas o que é que nós podemos fazer do ponto de vista prático para tentar ajudar, tanto termos um organismo mais preparado, não é? Para aquilo que aí vem. Obviamente que um organismo bem alimentado não está imune, não é? Mas se calhar consegue-se defender muito melhor. O que é que acha que nós podemos fazer e o que é que nós podemos passar lá para casa para as pessoas atuarem de uma forma assim um pouco mais prática na prevenção e na alimentação de um corpo mais são? Ora bem, antes de mais nada, a nossa forma de lidar com a imunidade é sempre um bocadinho limitada e acho que também convém salientar isso, porque nós não conseguimos, felizmente, modular o nosso sistema imunitário a nosso bel prazer. O nosso sistema imunitário consegue gerir-se a si próprio. O que nós podemos fazer é dar algumas ajudas, mas temos que ter sempre noção de que, felizmente, nós não conseguimos colocar o nosso sistema imunitário em estado de alerta, Claro. Senão poderíamos ter implicações, não é? Claro. Nomeadamente doenças autoimunes, Como é alergias. óbvio. Portanto, nós aqui temos que ter um papel de modulação, ou seja, garantirmos que o nosso sistema imunitário tem as ferramentas necessárias para ele conseguir fazer o seu papel, e aí, sem dúvida alguma, que a alimentação é importante, porque se nós não tivermos determinados macronutrientes e micronutrientes, vamos ter um sistema imunitário que não vai conseguir funcionar adequadamente. E, por outro lado, é muito importante salientar medidas que são muito simples e que são bastante intuitivas, nomeadamente, por exemplo, a vacinação, que neste momento está a decorrer a campanha, não é? Da vacinação da gripe, e acho que é sempre importante transmitir lá para casa, numa altura em que a vacinação muitas vezes tem tido alguns abalos do ponto de vista de algumas comunidades, e felizmente em Portugal nós somos um país que vacina bastante e vacina muito bem, e por isso acho que é sempre importante passar essa mensagem. Por outro lado, em termos de atividade física, também é bastante importante para garantirmos a imunidade de uma forma adequada, e sem dúvida alguma a alimentação, se for variada, se for equilibrada, Claro. consegue dar-nos uma grande ajuda nesse aspecto. Claro. Eu acho também importante, se calhar, falarmos sobre a qualidade do sono, que foi algo que nós também já discutimos antes, mas a qualidade do sono, a gestão do stress, é aqui também são alguns pormenores que às vezes nós achamos que são pormenores, exatamente porque dormir é só uma perda de tempo. Dormir é muito mais do que isso, não é? Dormir restabelece aqui uma série de equilíbrio hormonal no nosso organismo, que também nos ajuda a defendermos melhor e estarmos preparados para o nosso dia-a-dia e gerirmos também melhor este stress. Eu acho que se calhar também seria importante jogarmos em todas as frentes, digamos assim, alimentação, stress, sono e atividade física, não concorda? Acho que sim. Em relação ao sono, nós sabemos, os estudos provam que
a privação de sono e mesmo, por exemplo, o trabalho por turnos tem uma grande implicação, não só especificamente na imunidade, mas na nossa saúde como um todo. Portanto, apesar de ser uma coisa que é desvalorizada, e aqui em Portugal nós temos uma péssima qualidade de sono, há um bocado com a vacinação estávamos de parabéns, mas no sono estamos assim um bocadinho abaixo da média, que seria o ideal. Sim. E nós sabemos que isso tem impacto e também na nossa capacidade de nos defendermos dos agentes patogénicos, portanto o sono é também um ponto muito importante. E há um bocadinho também estava a referir a questão da gestão do stress e do nosso dia-a-dia. Sem dúvida que isto pode parecer um clichê, mas se nós tivermos um corpo são e uma mente sã, também estamos mais capazes de nos defender, não é, de todas as infecções. Isto acaba por ser muito intuitivo, até as crianças conseguem perceber que sim, que quando estão bem têm menos propensão a ter doenças, nomeadamente infecções. Claro que sim, claro que sim. Isto é um tema que me toca pessoalmente, não do ponto de vista da minha profissão, porque sou nutricionista, mas como estava a dizer, eu sou mãe de dois pequeninos. O meu filho mais novo tem 1 ano e meio e ele não dormia nada. Eu tive em privação de sono, não porque decidia, mas porque era obrigada, e realmente senti muitas alterações, não só na minha suscetibilidade a nível anímico, não é? Do ponto de vista de saúde, de energia, de capacidade mental e equilíbrio. Portanto, acho que aqui é algo muito, muito, muito importante, que é muito desvalorizado também, mesmo a nível das próprias crianças. A educação para o sono, muitas vezes vão para a cama quando querem, às horas que querem, e, portanto, criar boas rotinas de sono desde os primeiros anos de vida é super importante, para depois mais tarde não termos também outras consequências. Muito importante aquilo que nós devemos fazer para fazer certo, não é? Para mantermos o nosso corpo mais munido de ferramentas para agir de forma mais equilibrada e eficiente. O que é que nós não devemos fazer de todo? O que é que pode prejudicar a nossa imunidade para além do mau sono, como estamos a falar agora, mas do ponto de vista alimentar? O que é que nos faz mal? Por exemplo, o excesso de peso. Falávamos há pouco, antes ainda da nossa talk. O excesso de peso é um fator de risco, não só para complicações de Covid, mas para outras infecções e, portanto, o que é que nós devemos evitar? O que é que nós devemos não fazer e como é que nós nos podemos precaver para não prejudicar aquilo que já está só mais ou menos, não é? Há coisas que podem ajudar a melhorar, há coisas que pioram. O que é que piora? Ora bem, neste caso, realmente nós sabemos que a obesidade é um fator de risco para infecções, seja de que tipo for, e nesta fase em que estivemos confinados, ou parte da nossa sociedade esteve confinada e possivelmente poderemos voltar a estar, acho que é muito importante garantir que se faz uma atividade física regular, e isso muitas vezes quando estamos fechados, e agora com o tempo mais frio, mesmo com as crianças e tudo, pode tornar-se um desafio, mas é muito, muito importante que tentemos combater o sedentarismo, porque quanto mais tempo estamos parados, mais tendência temos para aumentar de peso. Devemos também evitar os alimentos excessivamente calóricos e mesmo, aquelas tentações, uma pessoa quando está em confinamento ou quando está sem ver familiares, está mais tensa, acaba por tentar, quando vai às compras, compensar um bocadinho, e isso são alimentos que não são interessantes. Nós devemos substituir isso por alimentos que são nutricionalmente mais interessantes, como deve saber, obviamente, não é? Porque na parte da nutrição é importante garantir que os micronutrientes, como falámos há um bocadinho, nomeadamente vitaminas A, nomeadamente vitaminas do complexo B, do C, do D, do E, todos aqueles minerais como o zinco, o selênio, isso é importantíssimo para nós termos as nossas defesas a funcionar plenamente. Portanto, se nós vamos só comer batatas fritas ou só comer Nutella, obviamente que não vai chegar a essa. Eu acho esse ponto muito interessante, porque muitas vezes quando nós vemos uma pessoa com baixo peso, nós achamos que esta pessoa tem carências nutricionais, e quando vemos uma pessoa com um peso normal ou com um excesso de peso ou acima do normal, achamos que esta pessoa deve estar super nutrida, porque afinal de contas está com um peso acima, e isso não é verdade, porque uma pessoa com um peso normal ou um peso acima do normal, ela pode estar desnutrida também, não é? Esses tais micronutrientes podem estar em falta por uma alimentação que seja hipercalórica, mas baixa em nutrientes e em variedade de nutrientes, e portanto aqui é importante também perceber que estas tais vitaminas, estes tais minerais podem estar em falta e ter consequências não só na imunidade, mas também a nível de energia e de saúde geral, aspecto das unhas, do cabelo, etc. E portanto aqui não só relacionar o déficit micronutricional a baixo peso, não é? Porque costuma pedir este tipo
de estudos laboratoriais para perceber como é que estão os nutrientes dos seus pacientes? Sim, o estudo vitamínico, quando nos surge alguém com queixas de cansaço, não é? Sim, com queixas de cansaço, com queixas de queda de cabelo excessiva, que seja fora da época ou sem nenhum contexto, é muito importante, sim, verificar isso. Nós não temos um painel muito extenso em termos vitamínicos e em termos de minerais do ponto de vista nos cuidados de saúde primários, porque eu sou médica de família, sim, claro. mas já temos alguns que conseguimos pedir e conseguimos perceber. Estava-me a lembrar agora que estava a falar de vitaminas e estava a falar de mais conceitos. Uma vitamina que é muito importante e que no confinamento também se acaba por ter menos acesso a ela é a vitamina D. Exato. Porque aquela está relacionada sol, com a exposição. Sim, exatamente, está relacionada com a exposição solar. Ora, nós tivemos um período que a nossa população portuguesa esteve fechada e foi no período da primavera, ou seja, houve ali uma fase que se perdeu toda aquela reserva que poderíamos ter feito de vitamina D. Portanto, sem dúvida que agora, neste inverno, poderá fazer bastante sentido para muitas pessoas, sobretudo que tenham determinados fatores de risco, nomeadamente as pessoas com excesso de peso e com obesidade, são pessoas que têm risco para terem déficit de vitamina D. Sem dúvida que poderá fazer sentido falar um bocadinho sobre isso com os doentes e perceber se não fará sentido aqui suplementar, porque é uma vitamina que, em termos alimentares, temos imensa dificuldade em obter. Claro. Não, e é importante, porque durante o período em que podíamos estar a produzir e a sintetizar a vitamina D, estivemos fechados e agora podemos sair de uma forma comedida, não há sol lá fora, portanto, como é óbvio... Sim, não, e mesmo a radiação não tem a incidência certa, porque a vitamina D tem toda uma particularidade em termos de formação e muita variabilidade de pessoa para pessoa. E aqui também é importante falarmos isso, já que estamos a falar em suplementação, da personalização de cada caso, porque nem todas as pessoas, pelos mesmos hábitos alimentares e de estilo de vida que tenham, há também uma predisposição que é sua, não é? Nem todas as pessoas, ou porque têm um determinado comportamento, têm o mesmo tipo de necessidade nutricional ou de suplementação, ou o mesmo tipo de carências, ou estou enganada? Acho que isto também tem muito a ver, eu costumo dizer que eu tenho alguns vegetarianos e veganos na consulta que ficam muito preocupados com o problema do déficit de ferro, por exemplo, mas há pessoas que são omnívoras e que comem carne diariamente ou bidiariamente e que têm anemias ferropénicas, portanto, às vezes tem a ver connosco, não é? E portanto, esta importância de nós percebermos o que é importante para aquela pessoa, a personalização cada vez mais aqui como dado importante e não como dado adquirido, porque há muito esta conversa de vitamina D é importante para a imunidade e não só, para muito mais outras coisas, obviamente, e então toda a gente começa a tomar vitamina D. Sim, não... Exatamente, acho que, e em particular agora em relação à vitamina D, houve muita conversa, foi uma vitamina muito badalada nos últimos meses, já tem vindo a ser, mas agora no contexto da pandemia foi bastante falada, e então foi quase como se fosse a panaceia e houve todo um exagero à volta disso, e o que é certo é que nós sabemos que a vitamina D, sim, é importante, nomeadamente para determinadas células do nosso sistema imunitário, a vitamina D é uma vitamina muito importante, mas também temos que conseguir aqui perceber que o que a vitamina D consegue fazer é limitado. Se estamos numa pessoa que já tem um nível de vitamina D considerado razoável, considerado suficiente, não faz sentido estar a suplementar porque não vamos ter lá está aquela ideia de dar um boost, exatamente. Aquela ideia de dar um boost, vou ficar ainda melhor. Coisa que... Pronto, exato, não. Isso, infelizmente nós, por um lado, é um bocadinho como eu estava a dizer, felizmente por um lado, infelizmente por outro, nós não conseguimos passar ali de um determinado limite e em coisas ainda bem. Mas a vitamina D é muito interessante nesse aspecto e de facto tem sido cada vez mais suplementada e acho que sim, acho que devemos também individualizar e perceber que há pessoas, por exemplo, pessoas vegetarianas, que faz sentido suplementar
com, por exemplo, vitamina B12 e que realmente precisam da vitamina B12. E é uma coisa que nós conseguimos perfeitamente dosear a nível clínico. E, por exemplo, há pessoas vegetarianas que, por outro lado, só precisam de B12 e o resto dos nutrientes elas conseguem obter. E há pessoas que não, que realmente notamos que em termos de absorção, por exemplo, do ferro, que estávamos a falar há um bocadinho, realmente há pessoas que são omnívoras, digamos assim, e que têm uma capacidade diminuída, exatamente, e aqui pega podem ter perdas, assunto, sim. Pois. E agora pega aqui neste assunto da capacidade de nós absorvermos determinados nutrientes ou micronutrientes que existem na nossa alimentação, e cada vez mais nós falamos em... Antigamente dizíamos, nós somos o que comemos. Hoje em dia voltamos atrás e dizemos, nós não somos o que comemos, nós somos aquilo que somos capazes de absorver ou de aproveitar da nossa alimentação. E aqui se calhar entra um bocadinho também a saúde dos nossos intestinos. Também acho que é um tema interessante e do qual eu tenho visto também nas suas redes sociais que fala com alguma regularidade, a importância dos intestinos como um órgão que até também há relativamente pouco tempo era desvalorizado, não é? Como se fosse uma espécie de um caixote de lixo em que nós armazenamos aquilo que não desejamos para deitar fora, mas não, os intestinos são muito mais do que isso. O que é que tem a falar sobre os intestinos? Que eu acho que é um tema para já que me interessa particularmente, mas do ponto de vista de imunidade eu acho que não podemos passar uma conversa destas sem falar em intestinos, a nossa primeira barreira imunitária. Bem, sem dúvida alguma, e acho que cada vez se tem falado mais dos intestinos, porque a nossa flora, as pessoas têm um bocado aquela noção, que não tenham esse tipo de instrução, que todas as bactérias são más. Exato. E não é de todo verdade. Nós temos no nosso intestino uma série de bactérias que são protetoras, e quando nós temos alguma disrupção, nós de facto temos aqui uma série de doenças que podem acontecer, e há ligação com várias doenças, e muitas das quais nem sequer são relacionadas com os intestinos ou com o sistema gastrointestinal propriamente. Portanto, não estamos só a pensar em doenças como o síndrome do intestino irritável ou uma doença de Crohn, uma doença inflamatória. Estamos a pensar também numa série de outras doenças que nós sabemos que, se tivermos um intestino doente, realmente podemos ter essa propensão. Portanto, eu acho que no fundo é olhar para o ser humano, olhar para a pessoa de uma forma o mais holística possível. Claro. E nisso, pronto, eu sou de medicina geral e familiar, e é esse o meu treino, é essa a minha... a maneira como eu trabalho é essa, claro, olhar para a pessoa como um todo, para todas as suas dimensões. E lá está, olhar para todos os órgãos, perceber em que é que podemos ajudar à distância, mexendo em alguma coisa, claro, aqui particular. Portanto, estes temas relacionados com o intestino levam-nos aqui um bocadinho à questão dos probióticos. Exatamente. Que têm sido cada vez mais falados. Eu lembro-me de começar a estudar e não falarmos muito sobre isto, e agora, desde que comecei a minha prática clínica, cada vez saem mais estudos, cada vez temos mais ferramentas, temos mais armas relacionadas com os probióticos, e sem dúvida que têm sido cada vez mais utilizados e com bons resultados. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu em consulta também noto muito isto, porque não só a falar em doença, falando também em algumas queixas, nomeadamente distensão abdominal, alteração do trânsito intestinal, e portanto aqui pode ser realmente uma ótima forma de conseguirmos um novo equilíbrio para o nosso organismo e também uma maior defesa. Quando se fala em imunidade, prevenção, e gripes e constipações, não é? Desta época de inverno que se aproxima, não se deixa de falar em vitamina C. A vitamina C é uma vitamina que não é produzida pelo nosso organismo, temos de obtê-la através da alimentação. Qual é a sua visão aqui sobre a importância da vitamina C na nossa resposta imunitária? Porque já as nossas avózinhas diziam, não é? Vem aí o inverno, vamos comer laranjas, apesar da laranja não ser o alimento mais rico em vitamina C, mas há muito esta ideia da vitamina C como coadjuvante a nível imunitário. Isto é uma realidade, acontece efetivamente, e basta a alimentação ou devemos suplementar, doutora? O que é que acha? É bem, isso lá está, é como estávamos a dizer um bocadinho, depende de caso para caso. A vitamina C é uma vitamina que sim está bastante relacionada, e aqui com a parte da respiratória superior, sem dúvida alguma, mas lá está, nem toda a gente precisa de fazer suplementação com vitamina C. Há muitas formas de nós conseguirmos obtê-la através da alimentação, quer seja através de frutas, através de kiwi, mas o que é certo é que há pessoas que não têm esses alimentos à disposição, ou que não conseguem ou que não gostam, obtê-los. Não é? Há pessoas que não gostam de frutas. Sim,
fruta, ou que não não é? gostam, sim, também é Simplesmente. verdade. Sim, mas isso também está mal. Está errado, está mas errado. eu tenho várias Digamos, pessoas em clínica que às vezes ou não gostam de determinado grupo de alimentos, ou não gostam de sopas, ou não gostam de de legumes. citrinos, não gostam Exatamente. de kiwis, E isto existe com muita frequência. Obviamente que com o conhecimento... Obviamente que aí não vão conseguir. Exatamente. Assim, obviamente se não vão consumir os alimentos que são ricos em vitamina C, obviamente que aí, bem, a suplementação tem que ser por aí, claro, não há de outra forma. De facto, mas sim, não será para toda a gente, poderá ser interessante para pessoas que não obtenham através da dieta, sim, porque a vitamina C acaba por ser importante. Como eu disse há um bocadinho, não é por nos encharcarmos em vitamina C e fazer doses excessivas que vamos ter mais benefício, não é? Há até determinado nível, nós temos as doses diárias recomendadas. Claro. Se tivermos esse nível, pronto, acho que sim, faz todo sentido. Mas pelo menos ter o cuidado de, nesta altura do campeonato, não é? Reforçar as nossas escolhas alimentares no sentido da procura de alimentos mais ricos em vitamina C e caso não seja um hábito frequente ou em quantidade, não é? Tentar pensar aqui se calhar em suplementação. Sendo que, sim. obviamente, a vitamina C, se for a mais, ela não fica acumulada no nosso organismo. Segundo o que sei, ela é expelida, não é? Pela urina. Sim, mas lá está, é desperdício, mas acaba por ser desperdício, exatamente. Se nós já temos um determinado nível, se calhar podemos focar as nossas energias e os nossos orçamentos em coisas que possam realmente fazer mais diferença. Por exemplo, uma subscrição no ginásio, se for por aí. Como é óbvio, claro. Um bocadinho por aí. Claro que sim. Nós também, os orçamentos são todos limitados, toda a gente tem que fazer uma gestão e por isso às vezes é um bocadinho difícil, ao vermos toda uma panóplia de publicidade, faça assim, faça assado, é natural que as pessoas fiquem um bocadinho perdidas e também acho que é o papel dos profissionais de saúde ajudar as pessoas a separar um bocadinho o que é que faz sentido e o que é que não faz. Certo. Portanto, acho certo. que também temos esse papel. Claro, e elucidar as pessoas para fazerem escolhas informadas e saberem efetivamente aquilo que estão a comprar e a fazer para que seja útil, não vale a pena simplesmente fazer, sim. não é? Relativamente aqui à sazonalidade dos alimentos e à sua riqueza micronutricional, temos aqui duas questões. Muitas vezes nós acabamos por procurar alimentos fora da época, porque cada vez já é difícil até quase saber que alimentos é que são em determinadas épocas, porque vamos ao supermercado e há todas as frutas e vegetais o ano inteiro, mas a verdade é que quando nós consumimos um alimento específico da sua época de natureza, são mais ricos, são mais densos micronutricionalmente. E outro fator é o fator dos solos estarem mais empobrecidos a nível mineral. Isto preocupa de alguma forma a nível da necessidade, portanto, eu como muitas laranjas ou eu como muitos verdes escuros, mas ainda assim, se calhar eu não estou a ter o mesmo produto que tinha há uns anos atrás. Isto preocupa de alguma forma ou acha que acaba por ser irrelevante neste contexto? Eu acho que não é irrelevante de todo e é importante e daí que cada vez as soluções da agricultura tentem arranjar soluções para isto e não é fácil porque somos uma população cada vez a crescer mais e temos necessidades nutricionais, não é? Claro. Exatamente, e temos toda uma limitação e isto é sem dúvida importante, por isso é que mesmo alimentações que sejam muito ricas ou muito variadas, por vezes podem ter déficits e estou a pensar aqui, por exemplo, se estivermos a pensar numa vitamina B12 que só tem origem animal, ainda assim provavelmente podemos ter pessoas que sejam omnívoras a ter déficit de vitamina B12 e se calhar, pronto, não estaríamos à espera disso. Claro. Portanto, acho que sim, em relação aos solos isso também é importante. Por outro lado, acho que se nós também nos focarmos em ter a maior variedade possível e tentarmos ter o prato tão colorido quanto possível, nós acabamos também por colmatar. Claro. E por outro lado, a fruta da época e os legumes da época são aquilo em que nós devemos apostar, até porque a própria natureza acaba por ser inteligente, digamos assim. Aqueles nutrientes que são mais importantes também conseguimos obter tendo os legumes e a fruta da época, que é uma coisa que cada vez se estimula mais, até do ponto de vista de sustentabilidade. Não faz sentido estarmos a ir buscar um produto que
tem que ser feito no outro lado do mundo, tem que ser transportado, pode ter algum desgaste a nível daqueles solos, para termos aqui, quando nós aqui tínhamos algum produto, tínhamos uma castanha que também era nutricionalmente muito interessante. Claro que sim, claro que sim. Agora só mais uma pergunta, se calhar também um pouco a nível pessoal, mas fala-se muito em equinácea e própolis, como aqui 2 suplementos muito interessantes nesta altura do ano. O que é que acha sobre isto do ponto de vista médico, a nível de estudos ou de eficácia prática, e o que é que acha nisto também a nível das crianças? Porque sou mãe e também sou cidadã e estou a viver mesmo que todos nós, não é? Isto também estou preocupada agora com infecções bacterianas, virais, de confusões entre sintomas, não é? Porque o Covid acaba por ter uma sintomatologia muito... E, portanto, o que é que acha sobre estes 2 suplementos? Ora bem, é assim, nós em termos de evidência científica temos robustez de um lado e depois temos do outro alguns suplementos que de facto são utilizados, mas que nós em termos de qualidade de evidência podemos até ter os estudos, mas depois quando vamos ver a qualidade dos estudos deixa um bocadinho a desejar, e é um bocadinho o caso de tudo aquilo que é considerado um super alimento, tudo aquilo que é considerado algo imprescindível, normalmente nós quando vamos analisar a evidência, percebemos que, ok, estão a exagerar um bocadinho, isto é um bocadinho, temos também que ter um bocadinho essa noção, porque uma coisa é falarmos de micronutrientes especificamente, outra coisa é pensarmos em superalimentos e então temos toda a gente a consumir determinado tipo de baga ou determinado tipo a pensar que não vai ter cancro ou não vai viver para sempre. Ou seja, pode ajudar, mas não invalida tudo o resto, não é? Sim, exatamente. Acho que também temos que ter um bocadinho essa noção de que temos também que ser um bocadinho críticos quando analisamos aquilo que ouvimos, porque no fundo o que eu costumo dizer muitas vezes é, se a coisa parecer demasiado milagrosa, normalmente é, porque as coisas dão trabalho, nós não temos propriamente uma solução. Se vocês consumirem equinácea, vocês não vão apanhar Covid. Eu adorava conseguir dizer isto e estar a falar a verdade, não é? Claro, obviamente, não é? Mas de facto não temos essa capacidade, até porque lá está, somos um ser que é holístico, temos que pensar em tudo e cuidar de nós em todos. E é um bocadinho como na alimentação, não é? Há alimentos muito bons, mas a nossa alimentação não pode depender apenas deles, tem de haver aqui uma complementariedade, uma variedade. Sim. E uns nutrientes influenciam outros, uns alimentos capacitam outros de agirem de forma mais optimizada no nosso organismo e, portanto, eu acho que tanto na saúde propriamente dita como na alimentação as coisas interagem bastante de uma forma realista. E às vezes há muito isto, porque agora ouve-se falar, como estava a dizer, das bagas de goji, que são extremamente isto, extremamente aquilo e ricas em não sei o quê, não é? E portanto, se nós comermos aquilo todos os dias, a toda a hora, nós vamos emagrecer ou ganhar saúde ou embelecer. Portanto, arranjar aqui também é importante a introdução de uma alimentação cada vez mais variada, mas obviamente não ignorar todos os pilares que já existem há muito tempo, como a variedade, o equilíbrio, não esquecendo muito. Eu acho é que cada vez mais nós temos menos tempo para organizarmos a alimentação saudável, não é? E o facto de estarmos a trabalhar mais em casa, estamos mais próximos da despensa, da cozinha, e há muita tentação e mais tempo livre para nos levantarmos e irmos num instantinho buscar ali qualquer coisa que nos reconforte. Portanto, aqui equilibrar a alimentação, tirando ao máximo estes alimentos ultraprocessados e indo para uma alimentação mais equilibrada, com a ajuda de suplementos ou não, mas sempre muito personalizados, não é? Sim. Só mesmo para terminar, doutora Nádia, o que é que deixava assim como chavões importantes a reter desta questão da imunidade e que dicas práticas deixava para as pessoas que estão lá em casa a ver-nos em forma de conclusão da nossa conversa hoje? Assim, aquelas coisas mais importantes que temos de ter sempre em mente. Ora bem, antes de mais nada, quando estamos a falar de prevenção e como as pessoas também já estão fartas de saber relativamente à pandemia, a higiene das mãos, o distanciamento, o tapar a boca, essas coisas são sempre importantíssimas. Em segundo lugar, a vacinação é muito, muito importante, sobretudo para quem tem crianças. Depois, por outro lado, ter uma alimentação, como nós estávamos a falar há um bocadinho, variada e equilibrada, e se tivermos algum tipo de déficit ou tivermos alguma questão, se conseguimos ter os níveis adequados, consultar o nosso médico, o nosso nutricionista, para tentar perceber se fará sentido alguma suplementação.
ter uma atividade física regular e aqui cumprir um bocadinho aqui as questões da OMS, nomeadamente nas crianças. As crianças devem fazer 1 hora de exercício diária e agora com a pandemia se calhar os pais estão a pensar, bem, isto é um bocadinho difícil de obter, mas é muito, muito importante mesmo para o bem-estar deles e para uma boa imunidade. E por último também, manter uma higiene de sono adequada e garantir a nossa saúde mental. Tudo isso faz parte de conseguirmos manter uma boa saúde e termos as nossas defesas estabelecidas. E sermos felizes, não é? Acima de Sim. tudo, felizes por dentro e por fora. Sim, sim, Ok. com saúde. Doutora Nádia, muito, muito obrigada por esta conversa super interessante. Depois vou-lhe ligar para lhe fazer umas perguntinhas também e seguir as suas redes. Espero que tenha gostado. Sim, sim. E até à uma próxima. Fiquem atentos muito obrigada. às outras talks da Wells e vemo-nos em breve. Deus.